Olá, povo abençoado. Vamos então hoje, finalizar esse livro de Efésios. Vamos aqui pegar os pontos principais, sintetizar, resumir sobre tudo que nós lemos, que é interessante, é importante nós lermos a palavra do Senhor e termos a compreensão da mesma, né? Então eu quero começar falando sobre o tema principal do livro de Efésios. O tema principal do livro de Efésios é a unidade da igreja, principalmente entre os cristãos, os judeus e os gentios, porque naquele tempo, os judeus convertidos, eles, nesse contexto histórico, os judeus convertidos da igreja primitiva, a inclinação deles era o exclusivismo. Por eles serem judeus, eles não queriam aceitar os irmãos gentios, né? Eles queriam causar separação. Por isso, o apóstolo, deve ter tido essa situação pode ter sido a motivação para o apóstolo escrever essas cartas. E a ideia fundamental do livro de Efésios é a unidade cristã. Paulo quis trazer aqui a unidade para o povo, que eles estavam divididos. E se nós formos ver, vamos dar uma olhadinha, o que esse livro, os temas principais. O texto-chave desse livro está lá no capítulo 4, no versículo 13. No capítulo 4, Paulo fala muito sobre a unidade dos cristãos. No versículo do 1 ao 13, ele fala no Espírito, as 7 unidades mencionadas. Na verdade, são aqui 4 passos, Ele fala sobre a unidade dos cristãos, ele fala sobre a vida consequente, ele fala sobre a vida no lar e sobre a luta espiritual que nós temos. O livro de Efésios, ele nos leva a ter uma nova vida, a abandonarmos o pecado, as coisas passadas, a vida consequente, o andar dos cristãos, não andar como pecadores, andar como uma vida nova. A unidade dos cristãos no Espírito, a diversidade dos dons, a unidade do corpo de Cristo, andar em amor e pureza, andar na luz, andar com cuidado, cheios do Espírito. Aqui fala sobre o dever do esposo, da esposa, os deveres dos filhos, dos pais, e também nos fala sobre a luta espiritual, a fonte de fortaleza, a armadura do inimigo, E depois ele vem nos abençoando. Esse livro, ele nos ensina a prática da fé cristã, a nos afastarmos das coisas pecaminosas, amarmos o nosso próximo, a não ser pessoas que causam divisão dentro da igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Dentro das igrejas hoje tem o grupo A, o grupo B, o grupo C, é o fulano que fica reparando o outro, que fica pensando no que o outro está fazendo, deixando de fazer. E isso causa divisão dentro da igreja, enfraquece a palavra do Senhor, enfraquece no sentido de que as pessoas estão focadas em coisas fúteis, coisas que realmente não valem a pena. Então o livro de Efésios nos ensina que nós devemos largar as práticas do pecado, que nós devemos amar o nosso próximo, que nós devemos promover a unidade do corpo de Cristo, que hoje em dia está muito difícil. Se era assim antigamente, hoje continua. A história mudou as pessoas, o contexto, mas a situação continua a mesma e nós temos que quebrar essas coisas e andarmos em unidade na fé que nos leva a amar o nosso próximo. Que esse livro tenha abençoado a sua vida, leia, ouça essa conclusão, deixe os seus comentários para a gente estar conversando sobre o assunto. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você pense, leia esse livro e medite sobre as questões de abandonar o pecado, e de amar o próximo, e de não ser aquele que vai causar divisão no corpo de Cristo, mas aquele que vai trazer a unidade de Cristo para dentro da igreja através do sangue dele. Amando o nosso próximo, respeitando
E assim a igreja ela começa a entrar num crescimento espiritual em todos os aspectos, familiar, né? A unidade ela promove bênção, ela promove alegria. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e muito obrigada por ouvir aí a palavra do Senhor e que ela possa fazer morada no seu coração. Medite em Salmos 119, versículo 11. Deus abençoe o dia de vocês.